bom dia. Eu sou o professor Gil Giardelli e estou aqui a convite da Atlas e da DACO para falar com vocês sobre a sociedade 5.0, a liderança do futuro nessa era pós-Covid. Uma honra, muito obrigado ao presidente André Falti pela oportunidade. E vou falar aqui por alguns minutos com vocês, depois nós vamos abrir um bate-papo e nessa 1 hora espero que eu possa colaborar para o pensamento estratégico de vocês, enfim, para esse exercício que vocês vão estar, esse trabalho que vocês farão logo depois. Eu vou fazer uma apresentação agora, para que a gente possa... Então, o tema escolhido foi a Sociedade 5.0, a liderança do futuro na era pós-Covid. Nesse mundo que nós estamos vivendo, eu vou trazer alguns pensamentos sobre locais onde eu dou aula, onde eu sou pesquisador, onde eu aprendo mais do que compartilho, mas são locais que têm pensamentos diferentes sobre gestão, liderança, inovação. E dentro desse conceito, começo pelo prédio no MIT, que tem um formato de uma folha de papel amassada para lembrar a todos os pesquisadores que no século XXI nenhuma ideia deve ser jogada fora. Nesse prédio, que celebra o encontro das ciências humanas, exatas e biológicas, pelo 6º ano consecutivo, está se pagando $250 mil para quem for desobediente dentro da ética. Porque os caminhos da inovação, da gestão, da liderança, enfim, dessa nova era, são daqueles que estão desafiando o status quo e estão fazendo um novo mundo, uma nova forma de pensamento no século XXI. Também vai ficar disponível para vocês, através do nosso presidente André Falti e o Celso. Eu vou mandar uma série de materiais para que vocês possam depois acessar, ter mais informações. Mas eu e um grupo de pesquisadores, eu traduzi para o português do Brasil, nós fizemos um processo onde você tem essa linha do tempo da ciência e da tecnologia, e nós misturamos o nanotech, o biotech, o neurotech, o greentech, o digitaltech, e esse local, aqui são ações da ciência e da tecnologia que acontecerão até 2030. E nesse conceito, até 2030, nada que é futuro, tudo está acontecendo de uma forma muito rápida, nós teremos que tomar decisões sobre esse novo mundo. Também vale lembrar, nosso presidente, o André Falti, estudou no MIT, mas lembrando vocês que vocês podem postar qualquer pergunta a qualquer momento no nosso chat, e o Celso Palage vai nos ajudar a fazer essa curadoria. Mas voltando à nossa apresentação, aqui um pouquinho só do meu trabalho, para vocês entenderem de onde vem meu ponto de vista. Eu sou um roboticista, trabalho com robôs, com inteligência artificial, além de professor. E a nossa empresa, por exemplo, antes de ter essa, digamos, hibernação da economia, estávamos com robôs ali no aeroporto de Guarulhos, esses robôs aqui no centro estavam indo para trabalhar no McDonald's, enfim. Nós temos muito esse conceito entre a relação homens e máquinas. E aí, só alguns pontos. Aqui é um projeto que eu estou colaborando com o metrô de São Paulo, onde nós estávamos fazendo um monitoramento sobre como estava o fluxo de pessoas, de passageiros. Só que agora está mudando isso com câmeras que conseguem detectar se a pessoa está com febre, e se essa pessoa estiver com febre, estamos criando um protocolo para que ela seja abordada por um profissional de saúde ou por um profissional do metrô, e vamos fazer um teste nela rápido, isso ainda vai demorar um pouquinho, sobre o Covid-19. Isso vai impactar a indústria. Aqui é um projeto que está começando naquelas fábricas, a Foxconn. A Foxconn é uma empresa chinesa que produz a maioria dos tablets e smartphones do mundo, e ela já encomendou esse detector de distância social. Então, no conceito de segurança, nós teremos várias mudanças. Dito isso, eu queria falar agora também um pouquinho sobre os nossos consumidores, E muitas pessoas estão falando que é o novo normal, só que sempre que teve uma pandemia, se você estudar as últimas 7, o comportamento, quando acaba a pandemia, é um comportamento, digamos, de festa, um comportamento onde as pessoas voltam a ter um alto consumo, mas o que muda é a próxima geração. Mas alguns pontos importantes. Xangai, a Disney de Xangai reabriu, os convites esgotaram em minutos, evidentemente que só abriu para apenas 30% da sua capacidade. A Hermès, que é uma das marcas de luxo mais conceituadas, reabriu no seu primeiro dia, foi recorde de faturamento da história.
você começa a viver um mundo onde a indústria local vai ter cada dia mais força. Isso é evidentemente que a China, nesse momento, está tendo uma grande vantagem, mas começam vários países a repensarem sobre a sua planta industrial, e a Samsung já encerrou sua produção de smartphones na China. Então, a gente está vivendo realmente uma nova era. E aqui é um ponto interessante sobre por que a China deu esse passo inicial. Vocês estão vendo aqui o desfile da Semana de Moda de Xangai, que aconteceu no final de abril. Foi a única semana de moda em 2020 que aconteceu, todas as outras foram canceladas. Mas o que foi importante aqui, como vocês podem ver, os modelos estão desfilando em fundos infinitos, verde, e os 250 designers, inclusive muitas famosas marcas italianas, desfilaram ali. E os designers falaram, foi um desafio, porque pensávamos na roupa e também como seria o fundo para quem estava assistindo no mundo online. 9 milhões de pessoas assistiram online, ao vivo, esses desfiles, e na primeira semana chegou a quase 100 milhões de pessoas. O que faturou nessa semana de moda, na primeira semana, foi a soma da Semana de Moda de Paris, Nova York e Milão. Ou seja, tem uma nova oportunidade para o mundo fashion. E aqui é um projeto que eu faço parte no MIT. Vocês também podem olhar como está a plataforma. Utilizando inteligência artificial, nós unimos 26 mil estudos sobre o Covid-19 e temos alguns pontos que, caso não aconteça nenhuma disruptura, né, uma vacina, etc., teremos 18 meses de isolamento social, que é aquele momento que você libera a economia, depois vai ter que, enfim, fechar um pouco ela, vai ser uma constante nesses próximos 18 meses, e uma preocupação muito grande com o isolamento digital, que as pessoas também têm que ficar um pouquinho fora da internet, e com a saúde mental das pessoas. E aí, só para a gente amarrar isso, temos boas notícias, sim. O supercomputador mais rápido do mundo, que fica nos Estados Unidos, já separou, usando inteligência artificial, 77 tratamentos potenciais da Covid, e agora o que vai acontecer é que estão trabalhando em 7, não tem a cura ainda, mas acreditamos que será um caminho, enfim, logo, logo teremos aí boas notícias sobre isso. E aí o nosso consumidor, aquele consumidor que estava assistindo ali o desfile da Semana de Moda de Xangai, para ele não é tão novo. Harry Potter, que é um sucesso mundial da literatura, fechou uma parceria com a Pokémon GO, que faz aquele jogo, né? Quem faz o jogo é Niantic, mas o jogo mais conhecido é o Pokémon GO, onde as pessoas saem brincando pelas ruas com seus celulares, no que nós chamamos de realidade imersiva. Só que isso é o que nós chamamos também de physical, o físico dentro do digital e o digital dentro do físico. Um mundo vive atrás do outro. O ano passado, o DJ Marshmello, que é um DJ muito famoso, ele fez um show onde o seu aniversário foi dentro do jogo mais jogado do mundo, um game, onde entraram 10 milhões de pessoas para a festa de aniversário dele. Ali as pessoas estavam vestidas com seus avatares, e o K-pop é um rock sul-coreano, é um pop sul-coreano, mas muito mais do que um efeito que começou pelos games, ele também é um efeito que mostra o que nós chamamos de soft power da Coreia do Sul, que é levar a cultura deles para partes do mundo. E aí, o que nós estamos vivendo agora também é um novo tipo de consumidor. Esqueça os conceitos políticos, mas essa menina Greta Thunberg, no ano retrasado, com 14 anos de idade, ela tem um traço, enfim, ela começou um projeto chamado Sexta-feiras para o Futuro. Durante 15 semanas, ela ia solitariamente toda sexta-feira na porta do parlamento do seu país, dos países nórdicos, né? Ela tinha um traço de autismo, mas isso não era um problema para ela. Na 16ª semana, foram ali mais 9 pré-adolescentes. Isso foi crescendo e hoje, né, no ano passado, ela reuniu, nas sextas-feiras, milhares de pré-adolescentes pedindo mudança sobre o conceito climático, sobre o conceito do mundo. O que significa? Essa menina é a nova consumidora, ela é um nó sobre esse novo mundo e ela, cada dia mais, o grupo dela, que são milhões de pré-adolescentes, vão pedir outras atitudes dos fabricantes, da indústria, do comércio, enfim, do mundo dos negócios. E aí eu só queria trazer aqui algum ponto, eu sei que se fala muito disso, mas eu queria pegar num outro aspecto. Em 2014, a Netflix valia 6 vezes menos na Bolsa de Valores do que a Disney. Em maio
de 2019 ela supera a Disney, valendo 200 bilhões e a Disney 151 bilhões, mas, pois bem, agora no primeiro quarto desse ano, a Netflix vale 19 bilhões a mais na Bolsa e a Disney perdeu 88 bilhões. E por que isso, queridos amigos e amigas? Porque a Netflix e a Disney, uma é da economia do século passado, né, uma economia muito sem a digitalização, e a Netflix, por acaso, te oferece filmes e séries, mas ela é uma empresa de dados e do que nós chamamos da economia da inteligência artificial. E hoje, no planejamento, nós tínhamos antes um planejamento 4 variáveis para ser analisados. E agora nós falamos de 20 variáveis para ser analisado no planejamento. Isso muda completamente a forma como a gente trabalha, se planeja, se estrutura. E aí um pouquinho desse cliente, depois vocês vão receber essa hierarquia de Maslow. Maslow foi, né, um psicólogo evolucionista que criou Por que as pessoas consomem, e nós misturamos esse trabalho com agora o mundo digital, e está provado através de vários estudos que o consumidor, né, na verdade, não gosta de ser chamado de consumidor, ele é um cliente que está consumindo alguma coisa, mas ele também tem várias outras ações para consumir conosco, e aí a nossa presença nas mídias sociais, e ter um bom serviço digital e esse mundo físico. Então, e aqui só alguns exemplos do que vai acontecer no futuro. Sai o Omnichannel, que é aquele conceito do cliente no centro, porque, na verdade, o cliente sempre teve que estar no centro, e entra agora o que nós chamamos de contextos relevantes, experiências imersivas. Aqui é uma rede de restaurantes no mundo inteiro, que ela, antes de vender, de você consumir a comida, ele mexe com os seus 5 sentidos, né? O olfato, a visão e por último, o paladar. E aí é uma experiência, tinha 2 anos de fila de espera para você jantar ou almoçar nesse restaurante. Então, esse é o conceito agora das experiências, né? Dos espetáculos, porque a experiência ela vai ser commodities, uma boa experiência commodities. E aqui uma outra loja que também usa o mesmo conceito. Por acaso ela vende roupa, mas antes ela tem todo um conceito de envolver os sentidos dos humanos, né, para depois vender uma jaqueta cara ou uma roupa. Claro que isso vai demorar para chegar um pouco no Brasil, mas esse já é um novo conceito de consumo. E aí, só para vocês pegarem um pouquinho sobre esse mundo de Covid, esse jogo aqui, né, que foi agora lançado no final em abril, ele já está com milhões de jogadores, e ele é como se fosse o antigo Second Life. Você tem ali uma ilhazinha para você poder trabalhar, e você não tem objetivos. Se você quiser cuidar do seu jardim, você cuida. Se você quiser visitar um amigo, você visita. E por que 35 milhões de pessoas estão jogando isso? Porque as pessoas perderam o controle sobre a sua vida e agora elas têm o controle na vida online. E aí são uma série de jogos agora que estão acontecendo, como esse jogo aqui que você manda cartinhas, você fica nesse quarto e manda cartinhas de ajuda ou pedindo ajuda para pessoas do mundo inteiro. Então nós temos aí uma nova releitura, são quase 100 milhões de jogadores para jogos que lançaram há menos de 2 meses. E aí eu quero falar um pouquinho dos estudos do futuro, né? Eu faço parte de 2 federações que pensam o futuro, a Sociedade Mundial de Futuro, que fica em Chicago, e a Federação de Estudos do Futuro, que fica em Paris. E falar de futuro, estudos do futuro, é algo muito importante. Nós somos otimistas racionais, e todos os estudos nos últimos 30 anos se avisou governos, por exemplo, a Federação de Estudos do Futuro em Paris fornece, a pedido deles, documentos para o Banco Mundial, para a ONU, para a Unesco. Se falava sobre mudança climática, pandemia, desigualdade social e corrupção global. Coisas que estão muito marcantes nesse Covid-19. Né? Só que falar de futuro sempre foi muito complexo, porque sempre que tentou se falar de futuro, não se compreendeu como seria esse novo mundo. As pessoas não queriam saber sobre seu DNA, não existia valor na internet, os computadores seriam de uso inútil, os aviões nunca seriam um meio de transporte. Mas por que se errava tanto? Porque nós utilizávamos modelos matemáticos errados. E agora nós temos uma série de iniciativas, não vou entrar aqui no detalhe delas, mas, por exemplo, um trabalho da Universidade de Sapienza de Roma, que consegue criar um algoritmo para entender como as inovações acontecem, entender como será o futuro nos próximos 10, 20, 30 anos. E sempre aqui nesse estudo, por exemplo, se já assegurava que entre 2018
e 2030 nós teríamos uma grande pandemia. Estamos vivendo isso agora. A sociedade artificial é usar o melhor da computação quântica, da computação da inteligência artificial. Isso começou na década de 60, mas era de uma forma, digamos, sem tanta tecnologia, e agora, usando a inteligência artificial, a gente consegue modelar o mundo, como será o mundo nos próximos 10, 20, 30 anos, e está sendo usado em várias iniciativas. Mas por que eu disse isso? Porque eu queria falar para vocês o que está acontecendo no mundo dos negócios. Primeiro, que nos estudos do futuro nós falamos que acabou o mundo do VUCA. Na verdade, ele acabou faz tempo. O mundo VUCA, que a tradução seria volátil, incerto, complexo e ambíguo, foi criado na década de 60 pelos militares, pelas Forças Armadas americanas, para explicar um mundo polarizado entre a União Soviética e os Estados Unidos, e no meio o Muro de Berlim. Se não existe mais o Muro de Berlim nem a União Soviética, não cabe o mundo VUCA. E agora nós falamos que são tempos pós-normais. São tempos de muitas contradições, de muita complexidade, e nós estamos falando de um lugar que precisa de muita colaboração, conectividade e criação. E esses tempos pós-normais foi criado na década de 80 por um economista britânico-paquistanês, e ele falava que existiria um momento, que seria um momento intermediário, aonde velhas ideias iam desaparecer, novas iam nascer, mas pareciam que não faziam sentido, e aí era uma mudança de era e não uma era de mudanças. Estamos vivendo exatamente esse conceito. E aí eu quero pegar exemplos agora da indústria. Nesses 17 minutos, eu espero que vocês estejam um pouco incomodados, como a Mona Lisa, porque a inovação ela vai ter que ser empírica, fazer, acertar, fazer novamente, e aí nós temos que ter uma margem sobre o erro dentro da ética. São as pessoas no centro, sai o B2B, sai o B2C, e entra o human to human, que são os seres humanos no centro, e antes o que era uma desvantagem para nós latinos que faziam negócios entre pessoas, agora vira uma vantagem, estudado por várias escolas, né, britânicas e americanas, que são o human to human. Valores, né, e aí cada um tem o seu valor individual, mas o grupo, vocês gestores, tem que ter os seus valores e propósitos, e por isso que vocês estão aí líderes no mercado, e uma nova competição. E aí é um ponto a se observar no planejamento estratégico. E aí eu trago aqui para vocês, a Nestlé, ela vendeu no ano passado a sua operação de chocolates e doces para Ferrero Rocher nos Estados Unidos. A maioria dos analistas e economistas não entenderam que era uma nova era que estava acontecendo e por que ela estava vendendo a sua área para Ferrero Rocher, um mercado tão rico, né, e tão lucrativo. Porque, na verdade, a Nestlé se transformou com essa venda numa empresa também de tecnologia. E todas as empresas serão empresas de tecnologia. Aqui é um speaker de inteligência artificial. Esse speaker é como o Google Home, o Amazon Echo. E uma pessoa ali na Ásia pode perguntar o que é uma mandioca, o que é uma pinha. Uma pessoa pode pedir dicas de nutrição. A família pode pedir receitas. E mais do que isso, você pode fazer uma compra com um simples comando de voz. E nesse comando de voz, você tem ali esse momento onde é o fim da intermediação, ou seja, os supermercados estão com problema a médio prazo. Só que uma inovação traz outros desafios. Alguém falou assim, muito bacana você fazer o seu pedido pela voz, mas quem entrega? E aí essa rede, junto com outros parceiros, estão fazendo entrega até 21 tipos de sacolas, e quem está entregando são esses carros em 500 carros em 27 cidades, são carros autônomos. Ele te entrega no melhor horário e no melhor momento que você achar mais conveniente. Só que uma inovação traz outros desafios. E aí uma empresa que faz os carros como a Land Rover, né, faz carros que atravessam até safaris africanos, ela percebeu que nas 27 cidades onde estão sendo testados, a maioria das pessoas tem medo de atravessar a rua quando o carro é autônomo. E aí a Land Rover está desenvolvendo esses olhinhos fofinhos de inteligência artificial para ajudar. Ela mudou o seu valor principal? Não. O seu valor principal sempre foi segurança, só que agora a segurança é diferente nessa nova era. E aí nós vivemos esse mundo onde a segurança, enfim, a Land Rover muda o seu negócio. E aí vocês, como gestores, fica aqui uma pergunta. Vocês realmente incentivariam ideias como essa? Ou matariam ela logo que alguém falasse para isso é uma grande bobeira?
Então, a gente vai ter que observar sobre tudo isso. E aí, eu queria pegar sobre a indústria, né? A Ford, ela em 2008, tecnicamente quebrou. Se 94% das ações não fossem compradas pelo governo americano, ela teria quebrado. Só que o que aconteceu ali naquele momento? Eles voltam com muita força e com a inovação no centro e a tecnologia. Eles compraram uma empresa, onde essa empresa é uma empresa que, enfim, ela cria esse tipo dessa jaqueta que dá força para um ser humano de 9 seres humanos simultaneamente. E aí o trabalho desse profissional de chão de fábrica de 8 horas cai para apenas 2 horas. Alta produtividade. Só que aí a Ford disse, para você ter uma grande ideia, tenha muitas ideias, desenvolva ideias diferentes. E vamos ver se a gente pode colocar no mercado. E aí uma delas foi que hoje a grande maioria de patentes, de patinetes do mundo vem da Ford. Uma parte considerável do último ano fiscal deles veio, enfim, de patentes ligados a esse mundo dos patinetes que estão no mundo inteiro antes da quarentena. E, além disso, eles desenvolveram mais de 22 produtos, que foi responsável por 30% do faturamento do ano fiscal, que foi concluído agora, na verdade, concluiu no ano passado, e ideias como essa cama aqui, que usando o conceito, né, de alinhamentos de carros, se você tiver um companheiro, uma companheira, um gato, um cachorro que invade a sua cama, todo mundo a cama se autorregula, e aí todo mundo tem uma noite bacana de sono. E aí, quem diria que a Ford está hoje na indústria de patinetes, de camas autoajustáveis, usando alinhamento, e aí uma nova era que a gente vai ter que pensar qual é o nosso próximo passo. E, dito isso, nós entramos agora no que nós chamamos do capitalismo sem capital, que é a economia do intangível. Provavelmente vai dar o prêmio Nobel para dois economistas britânicos, e eles falam que a economia que mais conta agora, além da de infraestrutura, da industrial, é também a economia do saber, do conhecimento. E aqui eu quero colocar alguns pontos sobre países, e nós, como indústria brasileira, precisamos repensar. A Suíça, ela se autodeclarou a nação das criptomoedas. E ela falou, nos últimos séculos nós guardamos as pedras preciosas do mundo, o ouro, depois as moedas, e agora você pode guardar até 120 tipos de moedas criptografadas aqui na Suíça, como Bitcoin, Ethereum, Lithium. E aí o que aconteceu? Eles fizeram um projeto entre todos os bancos suíços. Esse porquinho aqui é um porquinho com inteligência artificial. Ele também ajuda com humor as crianças a economizarem moedas, digamos, reais, né? O real, o dólar, o euro, mas também você pode guardar moedas criptografadas. E esse cofrinho ensina as crianças a economia, enfim, sobre o mundo das finanças, como guardar para comprar um patinete, ou como guardar para pagar os seus estudos. E aí, quem diria que os porquinhos, na era da economia, da inteligência artificial, estão mudando o seu negócio. E aqui eu queria pegar um outro lado, para vocês verem como está acelerado isso. Eu dou uma aula na Universidade de Stanford para executivos brasileiros, né, em parceria com a Universidade de Stanford, com o MediaX. E no último dia de aula, nós levamos esses estudantes que são executivos, C-levels, para tomarem vinho numa fazenda diferenciada. Um dos pontos que tudo ali tem IoT, como essas abelhas, que são abelhas que elas conseguem polinizar 9 vezes mais rápido do que uma abelha de verdade, e se está faltando abelha, você vai ter que ter outras soluções. Mas o mais interessante desse projeto, aqui vocês estão vendo a central dessa vinicultura. Ela é uma central onde cada uma dessas telas explica como está sendo ali aquele terreno que está cultivado aquele vinho, quanto vai ser a produção, e eles estão fazendo um vinho saborosíssimo. Quem criou isso é um professor da Universidade de Stanford, ele é um argentino que se muda para Palo Alto para dar aulas. Ele ainda é uma pessoa que continua lecionando, mas ele está ganhando um bom dinheiro vendendo vinhos de qualidade, mas mais do que isso, ele também está ganhando mais dinheiro digitalizando casas de bebidas no mundo inteiro. Cavas na Espanha, viniculturas na Itália, enfim, casas de bebidas em Bordeaux, Champagne na França. Mas o que acontece aqui? Algo que não mudava desde os sumérios há alguns milhares de anos atrás, agora é uma ciência exata também. E aí, só para a gente ter uma ideia e fechar esse ponto das revoluções, aqui vocês estão vendo
maior fazenda vertical do mundo. Essa fazenda, a soma dos prédios daria 270 andares, e todas as verduras e legumes consumidas dentro do Aeroporto Internacional de Dubai, que é o maior aeroporto do mundo em conexão internacional, são produzidas aqui nessa fazenda que está dentro do deserto de Dubai. Vai acabar com a fazenda horizontal? De forma alguma, mas a fazenda horizontal vai ter que ter uma nova forma de trabalhar, fazer, enfim, de se repensar. 27 minutos eu falei até agora, né? Aí, não sei se o Celso quer me ajudar com alguma pergunta, quer me mandar aqui, ou o presidente André quer falar alguma coisa, né? Só para a gente fazer uma pausazinha assim de alguns segundos. Então, enquanto alguém vai me mandando alguma pergunta aqui, se o Celso puder me mandar, que está no chat, eu vou continuando aqui. E aí, o que aconteceu? A Grã-Bretanha falou assim, puxa, nós somos um país que tem 3% da riqueza mundial, do PIB mundial, precisamos mudar. Todos os anos, eles organizam o voo da inovação. E nesse voo da inovação, eles convidam pessoas britânicas que moram em Boston, que moram no Vale do Silício, em Israel, para tentar fazer ideias que possam ajudar na economia britânica. É um voo que, durante 10 horas de São Francisco até Londres, 10 horas e meia, em vez das pessoas dormirem, verem um filme, elas se dividem em equipes para fazer um pensamento de novo mundo. E aí o que aconteceu? Uma das ideias, já tem isso há 15 anos, eles pegaram um espaço onde recebeu jornalistas da última Olimpíada de Londres, em 2012, e transformaram lá na Casa dos Makers. E lá falaram assim, se você puder, aqui nessa Casa dos Makers, se você souber e não compartilhar, se você souber e não fazer, é a mesma coisa que não saber. Aqui você tem que fazer as perguntas diferentes da economia do intangível. Nesse local eles desenvolveram várias ideias e uma delas foi assim: quantas xícaras de café se tomam diariamente na capital britânica? É possível criar uma economia circular e fazer com que as pessoas possam transformar a sobra de borra de café em combustível fóssil? E aí, meus amigos e amigas, se vocês forem, por exemplo, para Londres nos próximos meses, observem que a maioria dos ônibus na capital britânica, aqueles ônibus de 2 andares, são os ônibus que estão utilizando, em vez de combustível fóssil, estão utilizando o combustível feito da sobra da borra de café. O que era um lixo, agora se transforma numa fonte de investimento, uma fonte de receita para aquele país. E aí eu queria, só para dar uma amarrada, para a gente ir para a parte, enfim, do nosso comércio, dessa inovação dos comuns. E aí algumas inovações dos comuns que estão acontecendo por aí. Primeiro que Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro japonês, desculpa, ele disse, se a sociedade do conhecimento científico, da ética, da sociedade da imaginação e da superinteligência, nós precisamos dar um passo nesse novo mundo. E na cúpula do G20 em Osaka, ele apresentou para as 20 nações mais ricas, a última cúpula que reuniu os líderes dessas nações, ele disse assim, está na hora da gente repensar esse mundo, e ele lançou para esse G20 a Sociedade 5.0, uma sociedade que foi pensada entre a indústria japonesa, entre a academia japonesa e políticas públicas, o que nós chamamos da tríplice hélice da inovação, para repensar esse novo mundo. E o que ficou claro aqui é que os seres humanos importam mais do que nunca, nós precisamos usar todas as tecnologias como inteligência artificial, impressão 3D, para ajudar a humanidade. Dito isso, é muito importante vocês verem o que está acontecendo na reinvenção dos negócios do Japão. Eles eram a terceira economia do mundo, perderam colocações e agora voltam, porque eles falaram assim nessa sociedade 5.0. Precisamos ter um design organizacional diferente, um design organizacional mais inclusivo e com pensamento diferenciado. Vamos focar numa estratégia de nicho agregado, vamos cuidar do capitalismo, e isso está sendo uma reinvenção daquela ilha e levando novamente eles à terceira economia. E aí, tudo isso que eu disse é bem-vindo à economia da inteligência artificial, uma economia que você vai ter uma nova era, e aqui vocês estão vendo um processo um pouco diferente, onde a próxima franquia de Piratas do Caribe, nós teremos 2 tipos, enfim,
que seria o desemprego tecnológico. Um é o ator Johnny Depp, que por questões éticas a Disney não renovou com ele, e o segundo são os dublês. A profissão de dublê ela é muito importante, porém a profissão de dublê ela causa muitos machucados e até perdas de vidas. E aí a próxima franquia de Piratas do Caribe terão esse mundo diferenciado, usando esses dublês. E por que eu disse isso? Um pouco tem a ver com a pergunta do nosso diretor industrial, do Márcio Veiga, se o Brasil, entre 75 países e 5 áreas analisadas dessa nova economia, nós estamos em 67º. Se nós melhorássemos apenas 2 pontos, como transformação digital, ecossistema da inovação, nós colocaríamos nosso PIB 120 bilhões de dólares. E aí nós vamos ter que repensar a transformação. Eu sei que vocês estão aí numa belíssima transformação digital, né? Isso vai ser importante para manter a liderança. E só para a gente concluir esse ponto, bem-vindos ao que nós chamamos aqui é a primeira-ministra Angela Merkel, que ela está falando, ela está numa feira para meninas pré-universitárias. Essa feira, ela está, na verdade, sinalizando que não importa se você vai ser um engenheiro industrial, um jornalista, um administrador, um economista, um médico, todas terão que ser também cientistas de dados. E aí, a ciência de dados, isso importa para as meninas e para os meninos, de qualquer idade. Todos nós, a área de RH vai ter que ter cientistas de dados, a área de produção vai ter que ter cientistas de dados. E aí, por quê? Quanto mais inovação e automação, mais pleno emprego. E aí é o momento agora da gente pensar um pouquinho. Eu vou deixar alguns cursos gratuitos para vocês poderem fazer quando sobrar um tempinho sobre isso. E aí, só para a gente fechar esse ponto, a BMW é uma das grandes, digamos, joias da coroa alemã, e ela já mudou o seu negócio. Ela disse, nessa sociedade 5.0, eu deixo de ser uma empresa da indústria automotiva para ser uma empresa de conexão urbana e intergaláctica. Para vocês terem uma ideia, STL é o nome técnico do arquivo que faz impressão 3D, e esse conceito eles estão colocando à disposição para que a pessoa possa imprimir o seu carro em impressoras 3D. O que aconteceu? Quase 300 pessoas do mundo já fizeram a impressão do seu carro. Mas qual é o ponto? Eles estão mudando o seu negócio e pensando no próximo passo da indústria, e além disso você vê uma força da FedEx, da DHL, que está criando centrais para que você possa imprimir o que você desejar no futuro. Então, a DHL e FedEx percebendo que mudou o seu conceito. E por último, para a gente entrar em liderança, aqui vocês estão vendo um bailarino japonês. Esse bailarino ele está tocando com parte da Orquestra Sinfônica de Berlim, mas quem está tocando piano são esses fios vermelhos atrelados ao corpo dele. Ele não sabe o algoritmo, mas ele entendeu que a sua dança tem que mudar e harmonizar o seu movimento com o dó sustenido da inteligência artificial. Dito isso, eu vou depois falar aqui sobre a China, mas eu queria, nesse momento, colocar para vocês que tudo isso que eu disse nesses 50 slides iniciais foi sobre o que nós chamamos de destruição criativa, algo que foi falado por Joseph Schumpeter, um economista, em 1942, e o termo destruição criativa, numa tradução mais leve, significaria assim: se você não estiver pronto para destruir criativamente o que você faz hoje, alguém fará isso por você. Só que Schumpeter acreditava que a destruição criativa era algo que demoraria, na curva da inovação, 100 anos, para impactar empresas, países, pessoas, enfim, a sociedade. Depois nós trabalhamos com ondas de 50 anos, e agora, nesse momento, a gente trabalha com ondas que nós chamamos de barbatana de tubarão. Qualquer ideia que você tiver hoje, nesse seminário, ou em qualquer momento da sua vida, se você não colocar em um ano para essa ideia funcionar, alguém fará isso por você. Porque, em média, 430 pessoas têm a mesma ideia, só que só 3 colocam essa ideia para funcionar. E aí essa inovação simultânea é importante. E aí eu queria falar de gestão. E aí responde um pouquinho, né, a pergunta do Márcio Veiga, do Marcelo Silva. Você hoje, as empresas para investir antes tinham que ter eficiência operacional e eficiência financeira. Se elas tivessem esses 2 pontos, investir na Bolsa de Valores estava ok. Só que agora nós temos também um terceiro ponto, que é a eficiência da inovação. Você estudando as maiores empresas do mundo, as 3 mil maiores empresas do mundo, e você não vê eficiência da inovação, essas empresas estão com problema.
porque a eficiência da inovação está gerando novas receitas, está gerando incremento no EBITDA, enfim, você tem uma série de pontos que precisam ser. E aí, qual é a dificuldade de tudo isso? Eu fui analisar os ambientes complexos na década de 80, e na década de 80 nós tínhamos, em média, nas empresas, um ambiente complexo a cada 10 anos. Na década de 90, 2 ambientes complexos a cada 5 anos, e agora, nesse exato momento, nós temos, em média, nas empresas, 70% desses ambientes complexos acontecendo simultaneamente. E aí, você vai ter esse novo mundo, né? E qual é o ponto, amigos? Somando aos data cientistas, nós precisamos, a Atlas precisa de pessoas preditivas, porque turbulência é o novo normal. Turbulência, como chegou aqui uma pergunta, como vai ser a desruptura de fogões em seu ponto de vista? É algo tão rápido que virá algo turbulento nesse novo mundo. Mas o que acontece, pessoas preditivas trabalham em empresas preditivas. E aí eu queria colocar como exemplo a NASA, que daqui a 31 anos comemora o seu centenário e ela já colocou disponível no mundo como será o mundo, como será a sua celebração daqui a 100 anos, daqui a 31 anos, a sua celebração, o seu centenário. E eles colocaram esse projeto no mundo inteiro, fizeram concursos, e isso é o pensamento a longo prazo. E por que eu estou dizendo isso, amigos? Porque a gente não pode deixar os nossos gestores serem todos seduzidos pelo operacional. O operacional é importante. Você colocar a mão na massa é muito importante, mas a gente vai precisar realmente de um novo tipo de liderança. E essa liderança é uma liderança que sim pensa em produtividade, mas também coloca ao lado dela a criatividade, que pensa em organização em rede e que faz uma liderança baseada na produtividade, na criatividade, na colaboração e na inclusão. E aí eu vou colocar para vocês todos os estudos dessa nova liderança. E aí um outro ponto, na Universidade de Stanford, nós fizemos uma pesquisa, onde, né, essa pesquisa já existe há muito tempo, se perguntava quais são as qualidades que você mais gosta dos líderes. Durante muitos anos era a perfeição, né? O líder que sabia tudo, que liderava, e agora, nos últimos anos, o que aparece em primeiro lugar, e a perfeição foi lá para sétimo, é a honestidade e a humildade. A honestidade e a humildade de falar, eu não sei, eu preciso de ajuda e preciso do time trabalhando conosco. Isso é o fim do que nós chamamos da síndrome do super-herói. E aí, isso cresce lideranças diferentes, corporações diferentes, e aí um pouco da pergunta que foi feita pela Dulce Batista, as empresas vão ter que ser atores sociais e comerciais, sim. Os colaboradores vão ter que trabalhar com um propósito, não deles, mas o do grupo. Vão ter que ter produtos socialmente responsáveis, né? E, além disso, temos também que cuidar do desempenho financeiro acionistas. Tecnicamente, antes, você tinha mais o desempenho financeiro dos acionistas no centro e os outros, agora os 4 vão ter que trabalhar junto. E aí, você está tendo uma série de ações que você vai ter que tomar como essa liderança 360 graus. E é difícil isso, pessoal. Eu peguei aqui um exemplo do planejamento de vocês. Esse daqui é o guardanapo do Uber. Esse guardanapo surgiu quando os 2 criadores do Uber, em 99 para 2000, no bug do milênio, foram pegar um táxi. E como era o táxi do bug do milênio, o taxista falou assim, eu posso levar e buscar vocês, mas eu vou cobrar $800. Uma viagem custaria $200 no máximo. Era a noite de Ano Novo. E eles até toparam, foram para a festa, mas depois de alguns dias eles se reuniram num café e eles desenvolveram o que foi chamado do guardanapo do Uber. Foi com esse guardanapo que eles apresentaram para os seus primeiros investidores e levantaram $50 milhões para criar essa empresa. Goste dela ou não, ela mudou a forma de pessoas procurarem transporte e de quem tem transporte. E eu não estou dizendo para vocês entregarem guardanapos para o nosso presidente André, mas a simplicidade é o máximo da complexidade. E, claro, com todas as complexidades do planejamento, mas a simplicidade conta muito. E aí é um pouquinho da pergunta do Markson sobre intraempreendedorismo, na verdade, empreendedorismo. E aí eu queria falar de um professor que eu tive a honra de compartilhar a sala de aula com ele, o professor general Stanley McChrystal. Ele é um general aposentado, e ele criou um projeto que chama Times, trabalhando com times, onde, na verdade, é assim, temos que acabar os silos, né? A empresa, ela é boa quando todos deixam as suas agendas ocultas para lá e trabalham como grupo. O grupo atende como nenhum de nós é tão inteligente como todos nós juntos. E ele dá exemplo aqui, na Primeira Guerra, que ele foi general 5 estrelas,
a Primeira Guerra do Iraque era aquela hierarquia. Depois eram os times trabalhados com times separados, na Segunda Guerra do Iraque, né, ali na invasão do Kuwait. E nessa última guerra que ele foi general, era contra o Estado Islâmico. Aí ele disse, era a equipe trabalhando, e todos contavam, do estagiário ao diretor, ao presidente. Então, isso é uma nova liderança no século XXI. Então, meus amigos, cuidado para não serem seduzidos pelo operacional, né? Vivemos um mundo inexorável de processo de movimento, e aí o plano estratégico é importante, a análise de risco é importante, mas agora a gente tem que pensar em forecast real time, em usar pensamentos de futuro corporativos, e usar o Mathematical Thinking, que foi criado pela escola que criou o Design Thinking, e aí você tem uma nova era. E aí, para a gente não estourar o nosso tempo e olhar as perguntas aqui, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela recomenda para profissionais como vocês, para pessoas do mundo inteiro que desenvolvam 14 habilidades. Se você desenvolver 3 muito bem, de acordo com esse documento da OCDE, você está muito bem posicionado. Mas vejam só que interessante, apenas 2 é ligado à tecnologia, dados e tecnologia. Todos os outros são pensamentos de líderes humanistas, né? Humanidade, pensamento lógico, pensamento crítico, resolver problemas complexos. Então, que bacana que a gente tem essa nova era para repensar esse novo mundo. Nosso bate-papo está ótimo, né? Mas eu queria acabar aqui com uma coisa muito disruptiva para a gente abrir o nosso debate. Eu queria falar da inovação radical. A grande inovação radical eu já mostro para vocês aqui quando eu voltar na minha tela. Eu falei de ideias, de empresas, de transformações, mas a inovação mais radical era nós, seres humanos. E o que aconteceu? Há 30 anos, 32 anos, existe um projeto que chama Engenharia do Bebê Perfeito. Essa engenharia do bebê perfeito, ela faz com que, trabalhando os 23 pares de cromossomos de um bebê, você vai fazer com esse bebê, não que ele seja loirinho de olho claro, ele pode ter traços africanos, asiáticos, mas esse bebê vai viver 100, 200 anos. Aí a Universidade de Harvard levantou a mão e pediu uma moratória nessa pesquisa. Disse, isso é uma loucura, né? A gente precisa... Como que as pessoas vão viver 200 anos? Só que aí Benjamin disse, agora que tem inovação radical, eu vou começar a vender. E aí o que aconteceu? Esse daqui é um dos projetos da empresa mais promissora do grupo Google. Quando começou a ser vendido isso pelos chineses, custava 3 bilhões de dólares por pessoa. Só que aí vem o Google e relança há 7 anos atrás esse projeto que vocês estão vendo. Você compra na farmácia por $9,90, manda a sua saliva, depois você paga entre 40 a 200 dólares, depende do plano, e eles vão ler seus 23 pares de cromossomos. E com isso você está criando uma nova economia, que é a economia do DNA. Mas qual que é o bacana disso? Que uma agência de turismo foi lá e falou assim, me mande o seu resultado e eu vou montar um pacote de turismo, né, isso antes da pandemia, para que você possa visitar para locais que têm a sua ancestralidade. Então, uma agência de turismo global fazendo isso. Vem uma indústria, né, de bens duráveis e ela fala assim, a cor que você gosta, o verde, o vermelho, o azul, tem a ver com o seu DNA. Me mande o seu resultado e eu vou montar uma linha branca para você de acordo com o seu DNA. Vou montar um carro de acordo com as cores que você gosta. E aí você tem o que a gente chama de biocolor. Depois, quem quiser esses cases, eu passo para vocês. E aí vem uma Nestlé, não tenho nada a ver com a Nestlé, mas ela tem inovado muito, ela fala assim, não precisa pagar nada para o Google, eu te dou gratuito, mas todo mês eu vou te mandar uma caixa de comida que foi feito de acordo com o seu DNA e tem os nutrientes que você precisa. E aí é uma Nestlé fidelizando seus clientes na Ásia através de DNA. E aí vem uma cervejaria e fala assim, me mande o seu DNA e eu vou te montar uma cerveja diferente para cada pessoa. Foi por isso, queridos amigos e amigas, que o principal acionista do Burger King, das Americanas, da Ambev, disse que ele era um dinossauro apavorado. E aí eu posso assegurar para vocês que quem não se sentiu um dinossauro apavorado nesse mundo não está vivendo bem. Ele disse assim, eu vi pessoas imprimindo hambúrguer, isso concorre com o nosso Burger King, né, usando impressão 3D e usando como proteína insetos. Eu vi pessoas fazendo cerveja personalizada por DNA, isso concorre com a nossa Ambev. Então, se sentiu um dinossauro apavorado,
é um bom conceito nessa nova era e um bom mundo para você repensar. E aí, meus amigos, vocês estão aí numa revisão do seu planejamento estratégico. É importante a gente ver a mudança que está acontecendo. E aí, como esse ser simpático que vocês estão vendo aqui, ele é a mudança. Todo mundo deseja. Mas vamos fazer depois que passar essa pandemia? Vamos fechar esse quarto? Depois vamos esperar ver a reforma administrativa e fiscal? E aí nós sempre vamos dando uma desculpa para poder fazer essa nova era, esse novo mundo, e a gente vive completamente diferente. Só que as mudanças são rápidas e são extremamente profundas. E aí, dito isso, a mudança é para todo mundo, né? A mudança está acontecendo para os sheiks árabes usando drones que são totalmente autônomos, a mudança está acontecendo para esse mundo, enfim. E aí, eu queria só fazer um pensamento com vocês. Aqui é o primeiro aeroporto intergaláctico do mundo. Ele está em Nevada, ele promete levar milhões de pessoas para trabalharem fora do planeta Terra. Você acha isso distante? O grande projeto da Braskem é um projeto que, usando o que eles chamam de... Eles levaram cana-de-açúcar para a Agência Espacial Internacional, isso brotou. Isso fez o que eles chamam de plástico verde. Eles estão imprimindo coisas fora do planeta Terra utilizando plástico verde. E brevemente nós teremos já casas que terão pessoas trabalhando fora do nosso planeta, e isso vai acontecer, não e vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. Mas por que eu disse isso? Porque já tem até masterchefs para pessoas que estão cuidando de cozinhas para astronautas. Mas o ponto que eu queria dizer para vocês, essa menina se chama Iva Marotoshi. Ela é uma menina que ela tem hoje o maior número de licenças de uso de imagem do mundo, mais do que o Pelé e a rainha da Inglaterra. Ela está fazendo aqui um show, mas nessa altura do campeonato, depois de 47 minutos, a gente concorda que o show mudou. A pergunta que eu quero deixar para vocês é o que nós faremos com o mundo construído no pós-Segunda Guerra Mundial. Hoje as entidades como a OMS, ONU, FMI, Banco Mundial já não estão fazendo mais efeito nessa nova era. Eu vou ficar só com a minha área matemática. Ainda a gente faz as pessoas decorarem o pi, a fórmula de Bhaskara e o cateto e a hipotenusa. E aí a gente vai ter que mudar totalmente. Então, meus amigos, chegaram várias perguntas aqui sobre a transformação industrial, sobre o novo consumo. Vou tentar responder todas, mas, na verdade, hoje o mundo está numa situação que aqueles que estão estudando muito têm muitas dúvidas e aqueles que estão estudando pouco parece que sabem todas as respostas. Isso daí é um problema muito sério para essa nova era. E concluo aqui com a China. A China hoje ela está fazendo um processo muito diferente. A escola mais difícil de MBA para negócios do mundo não está mais nas universidades europeias e americanas. Ela está na Universidade de Pequim, que chama Programa Yunpei. E aqui vocês estão vendo um pianista que desde os 6 anos de idade é considerado um gênio, Lang Lang, e ele está junto com a inteligência artificial, ele conseguiu concluir a nona sinfonia inacabada de Schubert. Só que quem está dançando com ele é a senhorita Iva Marotoshi, que é um avatar. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Porque nessa programa Yunpei ensina para as pessoas inteligência artificial, engenharia, mais artes liberais. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, gestores de uma indústria tão vencedora, enfim, com a liderança que vocês têm, é que se você é de humanas, estude sobre as ciências exatas. Se você é de ciências exatas, enfim, aprenda sobre um pouco do humanismo. Isso vai te trazer também sobre a pessoa 360 graus. E concluo com a substituta daquela avatar. Ela já está se aposentando depois de 10 anos, mas ela não importa. O que importa é o que está passando na frente, e é isso que está acontecendo nesse exato momento do mundo. Apesar do erro de toda a inovação de não ter trabalhado com pandemias, mas tem muita coisa que avançou, e quando passar esse susto que o mundo teve, a gente vai ter uma nova humanidade. Uma humanidade completamente diferente, uma humanidade que vai ser, enfim, de uma outra maneira. Eu paro aqui o nosso screen e olho aqui um pouquinho para o nosso live. Espero que nesses 51 minutos eu tenha colaborado com o pensamento de vocês. Foi uma honra. E aí estou aberto para perguntas. Eu acho que o Celso vai me ajudar um pouquinho aqui, não é isso, Celso?
Fala, Gil, bom dia, muito legal. Tudo bem? Tudo certo, muito bacana as reflexões. Chegou algumas perguntas, eu postei aqui, vamos dar uma olhada nessa última pergunta da Juliana, que é a nossa coordenadora de vendas. Ela fala um pouco sobre se a sociedade 5.0, se a pandemia está acelerando isso, né? Sim, na verdade, todos os protocolos que foram assinados no último encontro do G20 levava para que o grande marco fosse a partir em 2030 e se acelerasse a partir de 2027, porque os países precisavam de 7 anos para se preparar. Mas agora o que nós vemos até na fala, especialmente da França, da Alemanha, é que isso vai se acelerar muito e o que está em jogo é ou nós ou o mundo vai ser dos 7 bilhões, ou não vai ser de absolutamente ninguém, né? Então a gente vai ter que acelerar isso. Até peço desculpas, Celso, que eu te pedi ajuda, porque quando eu estava apresentando eu não via Tranquilo. Aqui, tá? Mas foi bem bacana mesmo, bem bacana. Temos o nosso gerente de produtos, o Robson, gerente de vendas, lá em São Paulo. Ele fica na Bahia, na verdade é um baiano, mandou uma pergunta para nós aqui. Planejamento estratégico a longo prazo, Gil, nesse contexto, será mais complexo? Na verdade, os nossos estudos, eu até falei ali um pouquinho sobre o que a gente chama de forecast real time, né? Que antes a gente fazia revisões primeiro anualmente do planejamento estratégico, depois a cada quarta, mas agora, até pelo nível de empresa que vocês têm, eu recomendo que vocês tenham ferramentas, são ferramentas até baratas, né, de inteligência artificial, mas que você consegue ver o forecast, enfim, você consegue enxergar toda a empresa em tempo real, como aquela vinicultura que eu mostrei. E no caso dele de vendas, onde ele tem ferramentas bem simples usando inteligência artificial, que pode entender para ele como está o funil, né? Que se um dia o nosso presidente o André perguntar para ele como que ele acha que vai ser as vendas, ele vai ter ali um planejamento. Então, o real time faz parte das empresas do século XXI. Bacana. Beleza, Gil, as demais perguntas já estão respondidas, né? A gente já vinha, no mesmo momento que estava acontecendo, a gente vinha postando para você. Quero lhe agradecer em nome da Atlas, acho que foi muito bacana. Posso só fazer uma pessoa me perguntou sobre os fogões, né? A Dulce perguntou. Eu queria falar um pouquinho. E eu sou um feliz proprietário de um DACO, né? Assim se fala certo, eu falava errado. DACO. E aí o que acontece, Dulce? A gente tem pesquisas. Primeiro assim, provavelmente vocês vão sentir um pouquinho esse impacto enfim, econômico que a gente vai ter no mundo, né? Especialmente aqui no Brasil. Mas o que acontece em todo mundo é assim: quando você tem uma mudança de classe social da D para C, você tem o primeiro ponto que acontece é aumentar o consumo de carne. E para aumentar o consumo de carne, a pessoa vai comprar um fogão diferente, vai comprar, enfim, um produto diferente. Então, a gente vai ter agora um retrocesso econômico no Brasil muito grande, mas depois, tudo indica, e aí eu posso depois passar uma pesquisa, que as pessoas que conseguirem guardar um dinheirinho daqueles R$1.800 que serão pagos em 3 parcelas de 600, querem fazer a troca de algum utensílio da sua casa, e isso passa por fogões, enfim, pela linha branca em si. Então, eu acho que teremos que, enfim, depois que essa tempestade passar, teremos os dias ensolarados, e aí eu visitei várias comunidades para fazer um trabalho sobre o consumo, e é muito claro como eles colocam assim, tipo, televisão, ele sai de um supermóvel, e o que está virando agora um grande diferencial é o computador e também a cozinha, porque a cozinha é um lugar de conversa. Então, teremos um bom lugar aí depois que passar essa crise. É que agora as variáveis são muito grandes, né? Legal, Gil. Fechou aqui, então. Agradecer aí pela explanação dessas levantadas e todas o material abordado foi muito enriquecedor. Tenho certeza que todos que estão acompanhando aí estão repensando muita coisa e desejar sucesso para todos nós aí atravessando essa pandemia aí que com certeza vai passar. Sucesso, saúde a todos.
e viro aí um fã da marca de vocês. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para o nosso presidente André. Eu estou sem bateria no meu celular agora, mas daqui a pouquinho eu vou ligar para ele para agradecer. Mas a todos vocês me doaram a coisa mais cara hoje no mundo, que é o tempo. Né? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Álcool e gel e saúde a todos. Até mais. Valeu, gente. Até mais.